Em 29 de dezembro de 1972, a história dos Estados Unidos ficou marcada por um dos acidentes mais trágicos da aviação americana, que na época registrou o maior número de vítimas fatais até então. Eu sou o Roberto Barreto. Fica comigo nesse vídeo de hoje, onde vou te contar em detalhes o que aconteceu com o voo da Eastern Airlines. Para realizar o voo 401, que previa um trajeto tranquilo entre o Aeroporto Internacional John Kennedy, em Nova York, até o Aeroporto Internacional de Miami, a Eastern Airlines escalou um modelo Lockheed L-1011, fabricado no próprio país. O L-1011 ficou conhecido por ser o último avião voltado para fins comerciais a ser fabricado pela companhia Lockheed, que ganhou bem mais espaço, fabricando modelos militares. A aeronave envolvida no voo 401, de prefixo November 3 Uno 0 Eco Alpha, tinha quase 1000 horas de voo até então, tendo passado por mais de 500 ciclos de pousos e decolagens. O comandante escalado para o voo 401 foi Robert Loft, que tinha 55 anos de idade na época, e já era considerado um veterano de bastante experiência dentro da Eastern Airlines, e já acumulava mais de 29.000 horas de voo, sendo 280 em modelos idênticos ao L-1011 daquele dia. O primeiro oficial, Albert Stockstill, não contava com a mesma experiência que o comandante, já que estava com mais de 5.000 horas de voo, mas tinha um pouco mais de tempo em modelos L-1011. Por isso, seu conhecimento também agregava bastante à equipe. Por fim, o engenheiro escolhido para aquela ocasião foi Donald Ripple, de 51 anos de idade, com pouco menos de 16.000 horas de voo em seu currículo. Como previsto, o voo 401 deixou o aeroporto de Nova York às 21 horas e 20 minutos do horário local e não registrou nenhuma intercorrência durante a decolagem e as primeiras horas do trajeto. Os 163 passageiros que estavam a bordo tiveram uma viagem bastante tranquila, até que tudo começou a dar errado no momento em que a tripulação deu início à aproximação com o Aeroporto Internacional de Miami. Mais especificamente, o marco zero do acidente foi o momento em que o piloto acionou o comando para abaixar o trem de pouso. Naquela hora, o primeiro oficial percebeu que o indicador do trem não havia acendido como era esperado. Isso fez com que ele desconfiasse de que algo estava errado, obrigando a equipe a tomar as devidas precauções. A torre autorizou que a aeronave entrasse em padrão de espera, sobrevoando a região dos Everglades, na Flórida, até que pudesse voltar a se aproximar do aeroporto. Depois de atingir 2.000 pés, um pouco mais de 600 metros de altura, o engenheiro do voo foi deslocado até um compartimento da aeronave, onde ele conseguia ter uma visão do trem de pouso, para garantir que ele realmente estava abaixado, já que a tripulação não poderia confiar nas luzes do painel. Enquanto tudo isso acontecia, o piloto do voo instruiu ao primeiro oficial que a aeronave fosse colocada em piloto automático. A ordem foi seguida, e durante mais ou menos 1 minuto e meio, o avião se manteve em 2.000 pés. Mas, alguns instantes depois disso, o L-1011 entrou em uma queda gradual que passou despercebida por toda a tripulação, até que fosse tarde demais. Quando os pilotos se deram conta de que a aeronave havia perdido altitude, não havia muito o que eles pudessem fazer para evitar a tragédia. Nas gravações coletadas da caixa preta, é possível ouvir o momento em que o primeiro oficial avisa ao piloto que eles cometeram algum erro com a altitude. Mas a conversa foi interrompida de forma abrupta pelo impacto do avião com o lago Everglades a uma velocidade de 400 km por hora. Com a força do choque contra a água, o avião foi desintegrado, ceifando a vida de 101 das 176 pessoas que estavam dentro da aeronave.
A investigação instaurada logo após o acidente apontou que a queda do avião foi causada por falha humana. De acordo com o relatório, a tripulação desativou acidentalmente o piloto automático, fazendo com que a aeronave perdesse altitude de forma lenta e gradual até que caísse diretamente no lago. O relatório oficial do acidente menciona que há fortes indícios de que o capitão se apoiou no manche enquanto se virava para falar com o engenheiro, que se sentava atrás dele. Além disso, os investigadores acreditam que a tripulação não percebeu um alerta emitido por um dos alto-falantes, que avisava sobre o desvio na altitude. Mais tarde, ficou constatado que as luzes do trem de pouso não acenderam por uma falha técnica ocasionada por uma lâmpada queimada. Por fim, o documento menciona também que foi encontrado um pequeno tumor cerebral durante a autópsia do capitão Loft, em uma área que é conhecida por controlar a visão. Algumas hipóteses foram levantadas na época, mas o relatório oficial foi enfático ao dizer que o tumor não contribuiu com o acidente. Cabe ressaltar que no momento da queda, a visibilidade era baixíssima e os pilotos precisavam confiar nos equipamentos de navegação e não apenas naquilo que enxergavam. Como resposta ao acidente, que ficou marcado na época como o pior da história dos Estados Unidos até então, as companhias aéreas americanas passaram a investir pesado no treinamento de seus pilotos. Infelizmente, como o próprio relatório oficial apontou, a distração dos pilotos acabou causando a morte de 101 pessoas naquela noite de 29 de dezembro. Outras 75 pessoas conseguiram sobreviver à queda do avião. Aqueles que são mais apaixonados por aviação talvez se lembrem deste acidente por conta das várias histórias envolvendo os supostos fantasmas do voo 401. As lendas sobre aparições envolvendo esta tragédia foram tema inclusive de um livro publicado em 1976 e de um filme que foi ao ar 2 anos mais tarde. Supostamente, diversos pilotos passaram a enxergar aparições durante seus voos, depois que alguns componentes do L-1011 foram reaproveitados em outras aeronaves. É claro que para muita gente, isso não passa de uma lenda urbana, mas há relatos, inclusive de pilotos experientes e muito respeitados, que ajudam a sustentar essa história. Se você chegou até aqui, deixa aí nos comentários #RealmenteCurioso para sabermos se você é um curioso nativo aqui do canal. Muito obrigado pela sua companhia no vídeo de hoje. E aqui, do lado, deixo a playlist da série Os Piores Desastres Aéreos.